Meus irmãos, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu fui informado que o senhor que está ali, Alexandre, fica de pé, irmão Alexandre. Alexandre aceitou Jesus ontem, foi isso? A gente tem o costume de fazer a oração na igreja para comunhão de que aceitou a Jesus. O irmão José acompanha até aqui à frente para ele receber a oração em nome de Jesus. Fique de pé, igreja, por especial gentileza. É o Alexandre, não é isso? É isso? No ensaio que você fez Jesus. Essa que ele ficar de joelho aqui, irmãos. Isso. Rico e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nós apresentamos essa vida que te aceita como Salvador, único pessoal da sua vida. E que homens decidiram a igreja hoje, obra confirmando, coloca nele, Senhor, a tua bondade, perdoa os seus pecados, escreve o nome dele no livro da vida e perdoa os seus pecados com nele. O Espírito Santo para lhe guiar, lhe dirigir, lhe convencer acerca do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Já vem para lá. Pode sentar as mãos. Obrigado por ter vindo, meu irmão Alexandre. Um xará na congregação. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor, pois ela é digna de toda aceitação. Disse Paulo aos crentes, ou especialmente a Timóteo. Meus irmãos, o livro de Daniel é um livro composto por 12 capítulos. É um livro profético e que traz algumas revelações, tanto no aspecto escatológico, como também no aspecto pessoal, as interpretações de Daniel e as revelações que Deus libera sobre os tempos do fim. É um livro que está, assim como o livro de Zacarias e outros do Novo e do Antigo Testamento, ligados ao Apocalipse. E desde o capítulo 1, quando se fala dos jovens que vieram da Babilônia, de Israel como cativos, e sempre eles tiveram uma postura de fé. Daniel foi aquele homem
que Deus deu a graça, a sabedoria, e o próprio rei Dario diz de forma que ele tinha um espírito excelente, ou seja, era um homem que possuía uma sabedoria celestial. Dario, rei, eu quero aqui abrir um parêntese para destacar que quando esse livro inicia, ele inicia no governo de Nabucodonosor. Todos sabem que Nabucodonosor se exaltou, se deixou ensoberbecer-se e foi destituído do seu trono, a ponto de comer capim com os animais no pasto. Depois assumiu seu filho, e esse que era um promíscuo e que pegou os utensílios consagrados que viera de Israel, e em uma noite de bebedices e de glutonarias e orgias, ele ousou pegar os vasos de Deus para escarnecer o nome do Senhor. Aqui já temos uma primeira lição. Os vasos de Deus não podem ser menosprezados, não podem ser achincalhados, desonrados. Os vasos de Deus, irmãos, são vasos de Deus, por menorzinho que ele seja. Não toca não. E ele tocou nas suas orgias, nas suas imoralidades, e aparece uma mão e traz um juízo para ele. Ninguém sabia interpretar. Mas quando chamam Daniel, que tinha um espírito excelente, mostra, revela, informa o significado daquelas 3 palavras. E ele diz: isso significa, ó rei, que tu morrerás e não viverás. Duro juízo. A Bíblia diz: horrenda coisa, querendo o resto, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Logo depois vem um outro império mais poderoso que o império babilônico e domina. E depois vem Alexandre, o Grande, o grego, e domina esse império do qual estamos falando. E nessa passagem do capítulo 6, a história revela que Dario parecia ser
pelos escritos da Bíblia, um homem sensato, um homem até certo ponto temente a Deus. E diz a Bíblia que ele decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem o reino. Veja, por que ele fez isso? Ele usou de sabedoria, porque ninguém trabalha sozinho. Quem não lembra da história, de quando vamos continuar aqui, da história de Moisés, quando Moisés foi aconselhado pelo seu sogro, Jetro. A demanda dos problemas eram muitas, irmãos, eram muitas. E aí Jetro vai e explica: Moisés, faça assim, divida, dê autoridade a homens e a mulheres, a homens de 50, 100, 200 e 500, e divida, e você vai tirar a carga de cima de você. Veja que o pastor presidente da igreja da Assembleia de Deus em Juazeiro é o pastor Francisco. O pastor de Carnaíba do Sertão, quem é o pastor de Carnaíba do Sertão? Eu pergunto à igreja, quem é? Não. É o pastor Francisco Pereira. Eu sou apenas um pastor auxiliar com um tempo determinado para ficar aqui. Então, quem está ansioso pela minha saída, quem sabe até orando, não se preocupe não. Na hora certa, o pastor vai me tirar daqui. Precisa se preocupar em fazer orações adversas, né? O pastor é o pastor Francisco. O pastor, ele não tem como estar em todas as congregações. Ele não teria como administrar. Por isso que ele consagra obreiros, homens responsáveis, para colocar em setores. Nós somos um subcampo, mas tem congregações que não são subcampos. Então vamos entender isso. O pastor distribui oportunidades, delega a oportunidade a José Silva, ao Mindeval, ao Erasmo, ao pastor presidente Paulo Sérgio, e assim por diante. Ele delega. Aqui fez também a mesma coisa Dario, porque a administração era muito grande. Então ele separa homens para administrarem, para ajudá-lo. Ele não estava tirando a coroa de rei e dando para eles, mas pegando homens, 120 homens, chamados de presidentes ou sátrapas, para administrarem o seu reino. Sobre ele, sobre os 100, tinha o rei, o topo da pirâmide, e tinha 3 acima dos 120. Então tinha 120 e tinha 3.
E sobre esses três, o rei pensava em constituir Daniel autoridade sobre os outros três. Vocês estão entendendo até aqui? O rei, 120 para ajudar na administração, mais 3 que era para dominar, governar, administrar, coordenar, supervisionar os outros 120. E no coração do rei, ele pensava em constituir o profeta Daniel como o principal, o príncipe destes. E parece que esses outros 2 perceberam. E ao perceber, começaram a criar invejas, a criar situações embaraçosas para o Daniel. Irmãos, na obra de Deus tem lugar para todos. É só a gente ficar na posição que Deus quer de nós. Vamos então adiante. Então mesmo Daniel se destacou, veja, Daniel se destacou dentre os mais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Havia um espírito de Deus na vida de Daniel, que o fazia um homem próspero, um homem sábio, inteligente, um homem capaz de Deus dar a ele interpretações que ninguém humanamente, com dons e adivinhações e magias, conseguia interpretar. E ele tinha esse espírito excelente. A igreja do Senhor tem o Espírito Santo, tem o Espírito do Senhor na sua vida. E quem tem o Espírito Santo? Todos aqueles que aceitaram Jesus. Alguém um dia, eu não sei quando foi que me perguntou, lembrei agora, não foi daqui não, graças a Deus, eu posso falar. Alguém me ligou e me fez umas perguntas: pastor, quem não é batizado com o Espírito Santo pode profetizar? Eu disse: não pode profetizar. Não pode profetizar, porque só pode profetizar quem já é batizado no Espírito Santo de Deus. E assim mesmo, tem que não só ser batizado, mas buscar os dons espirituais relacionados em 1 Coríntios, capítulo 12. Não vamos muito além, porque senão vamos perder aqui o fio da meada. Ele tem esse Espírito. Nós temos o Espírito Santo. Independentemente de ser batizado com o Espírito Santo ou não, mas já temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. O irmão que aceitou a Jesus ontem, pastor, ele está de chapéu, mas tem o Espírito Santo. Ninguém pode ficar julgando nem condenando ninguém, porque é uma coisa que o Espírito trabalha aos poucos. E a gente perde muita gente, porque quando chega alguém, a gente quer julgar, a gente quer que a pessoa se transforme de uma hora para outra. Não, irmãos. A
conversão é um processo. Aceitar Jesus é uma coisa. E aprenda isso. Aceitar Jesus é uma coisa. Agora, se converter é um processo. Tem gente que aceita Jesus, tem 20, 30, 40 anos, mas não se converteu ainda. Está em processo. O pastor Valdemar Cinco dizia que Deus colocou na vida dele uma pessoa para trabalhar 30 anos. Essa pessoa passou 30 anos no aio, sobre o aio, vamos dizer assim, quem entende, né? Isso que eu estou falando, do pastor Valdemar Cinco. E esse homem se tornou uma pessoa muito proveitosa para o reino de Deus. Então, por ele ter esse espírito, ele despertava esse sentimento nos outros, vamos dizer aqui, concorrentes. E o pior é que esses homens maus criaram uma situação para trazer transtorno, porque eles não estavam conformados com o sucesso de Daniel. Irmãos, que lição tiramos daqui? Se eu vejo o irmão Lucivaldo prosperando na sua congregação, prosperando na sua família, prosperando financeiramente, eu devo me alegrar, eu devo me regozijar. Quando você vê um irmão sendo abençoado, dê glória a Deus, dê glória a Deus. O pastor Francisco conta que uma vez ele comprou um carro e o pastor passou e disse que viu quando o pastor Manuel Marques estendeu a mão para ele e disse: Deus te abençoe. Quando você se deparar com alguém sendo abençoado, abençoe aquela pessoa mais ainda. Por quê? Porque aquela bênção que você deseja volta para você. Mas deixa eu advertir uma coisa: tudo que de mal você desejar para alguém, virá também em dobro para a sua vida. Amém, Jesus. Nunca deseje o mal de ninguém. Deseje sempre o bem. Amém. A palavra de Deus diz que esses homens intentaram e conseguiram. Foram por trás dos panos e chegaram ao rei. Eles antes conversaram para a surdina: olha, já fuçamos, já procuramos todo tipo de jeito para encontrar uma falha desse Daniel, mas não encontramos. Então vamos fazer o seguinte: vamos procurar uma falha na sua própria fé, mexendo na fé do homem. Aí viram que Daniel era um homem temente a Deus, ao Deus de Israel, ao Javé dos hebreus, ao Javé dos judeus. E essa comunhão incomodava. E aí eles sorrateiramente, maliciosamente, criaram um edito. Vamos conversar com o rei e vamos dizer ao rei o seguinte: rei, sancione uma lei sobre a qual todo homem do reino, homem, mulher, velho, menino, não faça petição a outro Deus ou a nenhum outro homem, senão ao Senhor, ó Rei.
de Daniel. Irmãos, conta-se, os pregadores têm essa mania, a gente vai observando, que na perseguição na Rússia, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando era impenetrável o Evangelho, mas Deus sempre tem sua forma de trabalhar, levantou-se ali um grupo de crentes. E o governo soube e mandou matar. Procura, extermina e etc. Só que um dos comandantes de sua tropa era crente. E chegaram numa reunião onde estavam os crentes. E aí todo mundo se rendeu. E naquela hora o comandante, que era crente, mas não se identificou que era crente, disse: quem for crente aí, quem é crente aí? Todo mundo era crente. Passa para lá, vamos dizer aqui, lado direito. Quem não for crente, fica na margem esquerda. A maioria passou para o lado esquerdo. Somente um ficou do lado direito. Porque eles temiam morrer. O comandante da tropa, crente, repreendeu eles. Irmãos, nós temos que crer ou que não crer. Ou cremos ou não cremos. E a opção é crer. E quem crê, não teme o perigo. O que fez Davi vencer? Vamos voltando lá para cá. Quem fez Davi vencer a perseguição de Saul, a luta contra os midianitas, o gigante, o leão, o urso, não foi sua força não, porque Davi era um adolescente. A Bíblia descreve que ele era um sapecado, vermelho, magrelo. Não foi sua força não. E a Bíblia diz, não é por força, igreja, nem por violência, é pelo Espírito de Deus que a gente derrota o adversário das nossas almas. Pois bem, é pelo poder de Deus. Se reuniram, construíram aquela situação, e o rei Davi, sem saber nem porquê, foi e assinou o livro. E estava presente lá Daniel. Daniel poderia temer e dizer: não, eu não vou morrer não. Eu não vou cair nessa roça não. Eu vou seguir a lei que foi estabelecida. Mas a Bíblia diz que Daniel, que orava 3 vezes, com a cara, com o rosto virada para Jerusalém, se colocou a orar. E quando ele estava orando, alguém viu. E foi a quem? Ao rei. E disse: rei, não foi determinado, que eu estou parafraseando, não foi determinado que só se adoraria só se invocaria o Senhor, que era o rei, a mais ninguém? Sim, foi escrito. Pois Daniel, quando ele disse Daniel, aí o rei já ficou de sobreaviso.
Daniel estava fazendo petições ao seu Deus. Os inimigos de Daniel perceberam que o rei queria recuar, porque ele era amigo. Aí eles foram na lei. Está escrito que na lei dos medo-persas, o rei não pode revogar a lei. O senhor tem que cumprir a lei. Tem que colocar Daniel na cova dos leões. Pegaram o rei mesmo sentido, ressentido. Pegaram o rei, Daniel, chamaram. E o rei ficou um tanto quanto quieto. Ficou um tanto quanto surpreso, preso com as suas próprias palavras. E naquele momento ele, ao chamar Daniel, explicou a Daniel que ele seria lançado na cova dos leões. E, ficando muito triste, disse: Daniel, que o teu Deus te livre. Porque ele não cria no Deus de Daniel. Ele não adorava o Deus de Daniel. E muito triste, permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando colocaram Daniel, diz que ele, com o seu anel, pegou a pedra e colocou na boca da entrada da cova, para Daniel não sair, para ser devorado pelos leões. E tanto os presidentes sátrapas selaram com o anel, como também o rei, como se estivesse dizendo: está feito, está confirmado, está decretado. Então não podemos mais revogar, jogar Daniel lá. E o rei foi para casa, triste, e passou em jejum, não dormiu, ficou ali pedindo, suplicando, para que nada acontecesse a Daniel. Mas ele sabia que era algo impossível. As irmãs cantaram um hino que fala de milagre. Só Deus pode fazer milagre. Eu acredito em milagre. Eu creio em milagre. Eu acredito no Deus que pode fazer milagre. Milagre. Porque tem sinais e prodígios e tem milagres. O mar se abriu. Há uma entrevista do pastor Gesiel Gomes, em que ele diz que ele, em uma cruzada em Santiago, no Chile, Deus, na oração, deu a um homem 9 dentes, 0 quilômetro. O homem era banguelo. Isso é sinais e prodígios. Eu estava junto com a mãe, eu nem gosto de falar isso, né? Vamos dizer que somos velhos demais, né? Em 98, e o Gesiel Gomes pregando lá, irmãos. E eu vi quando o homem chegou lá, morto. O homem estava como? E Gesiel pregando.
E Jesus levantou aquele homem e Deus ressuscitou e fez um grande milagre. Eu creio em milagre. E deixa eu falar uma palavra profética. Essa doença não vai te consumir, não. Você vai ficar curado, você vai ficar curada. Você vai dar testemunho dessa igreja. Porque está escrito que, operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Jesus tem poder para transformar a água em vinho. Jesus tem poder de andar sobre as águas. A Bíblia diz que ele quebra o arco, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. E ainda diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus é Deus. Precisamos voltar a crer como antigamente. E a Bíblia diz em Provérbios: se a tua fé for pequena, esqueci como é que diz o versículo, se alguém lembrar aí, como é que diz? A tua fé fica pequena, é mais ou menos assim. Se a tua força for pequena, eu esqueci, literalmente esqueci. Esse versículo sempre recebi na hora de um branco. Então, meus irmãos, a nossa fé não pode ser pequena, porque Deus não mudou. Deus é o mesmo, ontem, hoje e é para sempre. Ele não mudou. Agora, uma coisa Deus quer de nós, eu já falei outro dia aqui, de Gênesis e Apocalipse. Em todas as eras e épocas e dispensações, Deus quer de nós uma coisa: obediência. Obediência. Colocaram Daniel. E o rei todo dia, bem cedo, igreja, bem cedo, foi ao lugar onde estava o Daniel. Removeram a pedra e gritaram. Ele gritou: olha, Daniel! O diabo pensou: acabei com Daniel, acabei com o profeta, acabei com o homem que falava as coisas ocultas. Para surpresa de todos, até do próprio rei se escuta uma voz: ó rei, vive eternamente. Aleluia. Não acharam nenhum defeito em mim. Daniel, irmãos, Jó disse: pese-me em balanças fiéis. Glória a Deus. Que fé era essa? Sabe o que é isso? É integridade. É verdade. O crente tem que ter integridade. Tem que ter compromisso com os céus. Para que na hora da prova, Deus possa olhar e dizer: olha, eu não vejo nenhum defeito desse homem, não. Esse homem é inocente. Mas ele adorou, ele desobedeceu o rei. Quando Daniel saiu para fora,
que eu estudei, meditei. Quando Daniel saiu para fora, Diácono Lucivaldo, tiraram Daniel. Não acharam, não havia culpa em mim. Não havia culpa em mim, rei. Aí, o rei, versículo 24, o rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. A Bíblia diz, irmãos, aquele que cava uma cova, nela cairá. Antes de você armar contra alguém, que eu creio que aqui não é o caso de ninguém aqui, mas é a palavra que está vindo, pense que você pode cair nela. Pense que tua família pode cair nela. E o culpado vai ser você. Diz a Bíblia Sagrada que naquele momento mandou chamar aqueles homens que acusaram Daniel, que induziram, que criaram uma situação maligna para fazer forçosamente o rei assinar uma lei arbitrária. Agora já não era Daniel que ia para a cova dos leões, porque ele já estava fora, já estava livre. Chamaram todos aqueles acusadores de Daniel e disseram para jogarem todos eles familiares. Olha o que é que o texto diz: foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos, as suas mulheres. O texto diz: ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Agora, o que eu acho aqui, eu não estou aqui me alegrando na morte desses homens. Não estou me alegrando. Eu me alegro nessa outra parte. Então o rei Dario escreveu a todas as pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus Daniel. O tiro saiu pela culatra. Foram mortos e agora o rei estava dando uma decretada. Ora, a partir de hoje, ninguém adora outro Deus, senão o Deus, com D maiúsculo, de Daniel. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. E o texto continua e eu quero concluir. Deixe-me falar para terminar. Porque Ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Agora, escuta isso, igreja. Quem pode se alegrar, diga amém. Ele livra
Deus é poderoso. Com esse Deus ninguém pode. Aleluia. E é esse Deus que tu serve, igreja. É esse Deus que tu se encurva. É esse Deus. Você tem um Deus que é poderoso para fazer os montes se derreterem, para fazer as montanhas derreterem. Você será um Deus que é capaz de mudar coração, de arrancar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Você é adorador de um Deus que é capaz de fazer um exército sequíssimo voltar a viver. Ezequiel 37. Você adora um Deus que é capaz de ressuscitar o homem depois de 4 dias de morto. É esse o Deus que a igreja de Canaíba adora e serve. Aleluia. Aleluia. Oxanha, Tarabá, Namachu.
Não ouvi direito. Quem está leve, diga amém.